Olá, meu nome é William, do curso de História da UENG. Eu estou aqui através do projeto Humanizando, que está propondo uma abordagem para trazer um pouco do nosso conhecimento e o nosso trabalho em vídeo para você em casa, para ajudar vocês que estão prestes a prestar o vestibular do Enem. Nessa semana, hoje, eu vou falar sobre o tema de Primeira Guerra Mundial. Esse tema é um tema bastante empolgante, muita gente gosta, porque foi um evento que deu início ao século XX e foi uma coisa bombástica, por assim dizer. Então, para a gente falar disso, eu tenho que falar do contexto pré-guerra, o que aconteceu, o que gerou isso, a guerra e todos os avanços tecnológicos que ela trouxe e as consequências disso. Para começar, a gente vai falar do contexto pré-guerra. O que era o contexto pré-guerra? Era o imperialismo. As nações europeias viviam um estado imperialista, onde a maioria das nações ainda eram impérios e estavam em expansão. Tinha acabado de ocorrer a Segunda Revolução Industrial e isso trazia uma corrida armamentista e de comércio inimaginável, jamais antes de vista, onde as nações queriam procurar poder e lugar de domínio para poder produzir mais, ter mais áreas de comércio e se fortalecer em geral. Em consequência disso, houve uma expansão para a Ásia e para a África para conseguir novas colônias para poder colocar suas fábricas lá, produzir, aumentar sua linha de comércio. Isso tudo foi acontecendo em meados do século XIX. E o que foi o estopim da guerra? O estopim foi o fato de que todas essas grandes nações estavam se esbarrando, eles já estavam se discutindo entre eles. Questões pequenas, ainda não eram proporção de uma guerra mundial, mas eram pequenas guerrinhas que ocorriam em cada nação diferente, pequenas nações se esbarrando. Em decorrência disso, houve a criação de blocos de poder, onde foi primeiro criado o bloco da Tríplice Aliança, que era o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Alemão e a Itália. E, em contrapartida, houve a Tríplice Entente, que era a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo. Esses dois blocos, inicialmente, só tinham interesses diferentes. Eles só divergiam nisso. Apesar de ter algumas pequenas disputas políticas de território no passado, eles só estavam ali se aliando pelos próprios interesses. Esses grupos ou blocos viviam em disputa, mas não em conflito direto. Eles tinham uma certa cultura de ressentimento entre uma nação e outra, como no caso da França, que perdeu a Guerra Franco-Prussiana e com isso perdeu vários territórios para a Prússia, que se unificou à Alemanha e passou a ser chamado como o Grande Império Germânico, causando um aumento desproporcional à produção alemã, cerca de 800 vezes mais carvão do que produziam antes, usando parte do território francês. Essas pequenas disputas já causavam um certo receio, um certo sentimento de vingança contra uma nação e outra. Porém, o estopim da guerra se dá em 28 de 6 de 1914, 28 de junho, quando ocorre o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, que não é só uma banda, galera, ele é um cara legal, ou não tão legal assim, que acabou sendo assassinado em 1914. O nome dele era, em português, Francisco Ferdinand. Ele estava lá em uma missão militar, como uma figura política, e foi fazer uma passeata na cidade, assim, que chegou e tentaram assassinar ele, não conseguiram no primeiro dia, mas no segundo dia ele saiu de novo às ruas para visitar os feridos do atentado contra a vida dele e acabou sendo assassinado. Em decorrência disso, o Império Austro-Húngaro foi obrigado a declarar a guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada do Império Russo. Consequentemente,
O Império Russo declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, vendo isso tudo acontecer, falou: não, 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 não. E entrou na guerra também. Consequentemente, veio o bolo de neve, que entrou a França, entrou a Grã-Bretanha, que era inevitável. Mas, galera, entenda o seguinte: essa guerra era inevitável. Essas nações estavam crescendo em medidas inacreditáveis e querendo dominar, uma sede de poder por dominação, de pegar a sua cultura e colocar naquele lugar e tomar para si, dominar, simplesmente dominar. Era a cultura do começo do século XX. As pessoas queriam dominar para produzir, para ter produção, para ter mais arma, corrida armamentista, industrialização. A Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial tinha acabado de acontecer, então isso era inevitável ocorrer isso. Essa guerra, galera, foi a Primeira Guerra Mundial por um motivo. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Aqui é o meu globo. Meu globo. Tem 84% desse globo aqui era dominado pelos impérios europeus ou nações europeias. A Europa dominava 84% de tudo que tinha nesse globo. Então, era inevitável todas as nações entrarem nessa guerra. Não todas as nações, mas a grande maioria, porque cada nação tinha influência em algum canto do mundo. E foi inevitável essas transformar num bolo de neve que foi a Primeira Guerra Mundial. E o interessante dessa guerra, a catástrofe que se foi, a violência vista, foi porque essa foi a primeira guerra tecnológica. Antigamente a gente usava, quando falava de guerra, usavam mosquetes, balas redondas, munição redonda, como é acostumado. Nessa começou balas de fuzil, começou a ter metralhadoras, bombas de gás, tecnologia. Foi a primeira vez que se usaram aviões como suporte aéreo para ataque, armamento, como batalha de guerra. Isso não havia sido usado antes. Infantaria aérea, isso ainda não tinha sido utilizado. E nessa guerra, podemos dizer que foi a guerra da tecnologia, foi a guerra tecnológica, a guerra que acabaria com todas as guerras. Não foi isso. Como a gente já viu, nada disso aconteceu. Mas, enfim, para a gente falar da guerra dessas tecnologias, a gente fala porque era necessário essas tecnologias, principalmente no caso da bomba de gás. Por quê? Houve, então, a guerra de trincheiras. A primeiro momento, houve a guerra comum. As pessoas avançavam no território, só que com o surgimento da metralhadora, era ineficaz o avanço tropa contra tropa, porque uma metralhadora poderia derrubar um exército inteiro com um cara atirando. Por isso foi necessário a criação de trincheiras. Trincheiras que são praticamente buracos na terra, onde viviam milhares, centenas de milhares de tropas. Pessoas vivendo em buracos na terra, a distância de metros do seu inimigo em outro buraco na terra. Essa distância entre das duas trincheiras era o que a gente chama de terra de ninguém. Atravessar ela era praticamente suicídio. E aí que vem a criação das bombas químicas, porque você poderia jogar uma bomba de gás e você era obrigado a sair da trincheira. Você obrigava os soldados a saírem da trincheira ou matava eles pelo gás que estaria lá na trincheira. Isso foi uma das grandes evoluções desse período do século XX, dessa guerra do século XX. E sobre as nações envolvidas nessa guerra, como foi a procedência disso? A Itália era uma aliada da Tríplice Aliança, porém, no primeiro ano de guerra, ela virou a casaca e foi pro time de lá, que foi para a Tríplice Entente. A guerra começou em 1914, e somente em 1917 que os Estados Unidos entram na guerra, em resposta a um cargueiro que foi afundado pelo algum encouraçado alemão. E em resposta disso, os Estados Unidos entram, bem no finalzinho da guerra, como eles sempre fazem. E em 1917 estava ocorrendo também a Revolução Russa, a Revolução Socialista, onde o Partido Bolcheviques dominava
o Império Russo caiu com o czar. O czar foi eliminado do poder e isso causou o afastamento da Rússia da guerra. Eles preferiram sair também no finalzinho da guerra. As outras nações já não conseguiam mais lutar. No caso das nações da Tríplice Aliança, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Eles foram dissolvidos, praticamente não tinham como, então declararam a rendição. Em 1918, a Alemanha sofre uma revolução também dentro do próprio país e cria uma nova república, onde essa república declara um armistício entre as nações, o que gera um grande sentimento de traição pelo povo alemão, porque muitos ainda eram fiéis à causa e queriam lutar. No caso de um deles, o grande famoso Adolf Hitler, que estava internado por causa de uma bomba de gás. Ele estava internado no hospital e recebeu a notícia no hospital que a guerra tinha acabado, que foi assinado o armistício. Esse armistício foi assinado na França, em Versalhes, e foi uma grande humilhação, simplesmente uma grande humilhação, porque as nações vencedoras declararam que a Alemanha devia pagar tudo os custos da guerra, toda a devastação. Porém, não foi só a Alemanha que causou essa devastação, não foram só eles que fizeram toda a bagunça, por assim dizer. Então, depois disso, a Alemanha entrou numa crise que simplesmente acabou com o país, porque era muito dinheiro, era muita coisa para arcar e eles não tinham. O único que não quis custos da guerra de volta foi a nação dos Estados Unidos, que simplesmente queria só um valor simbólico pelos seus mortos e não queria, mas teoricamente eles não perderam nada foi guerreado no país deles, então eles não tinham nada para exigir, afinal. Mas, no fim, quem foi o grande prejudicado nisso aí foi a Alemanha, que saiu com praticamente uma dívida de perder até as cuecas. E as consequências disso tudo, então, no caso, foram a derrotada dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano, e a dissolução do Império Russo pela Revolução Socialista. Todos esses 4 impérios deixaram de existir. A Alemanha foi obrigado a assinar o Tratado de Versalhes, onde eles acabaram com a economia deles, afundaram eles, um acordo humilhante, como eu já disse antes, que simplesmente colocou um prego no caixão deles, que provavelmente foi o que gerou a Segunda Guerra Mundial, esse sentimento de ódio por um tratado totalmente humilhante que eles sofreram. Além disso, houve a redistribuição do mapa mundi pelas potências vencedoras. No caso, eles redistribuíram o território das potências que foram derrotadas, além do surgimento de novas nações, como a Polônia, a Finlândia, que surgiram como os filhos dessa guerra por causa de territórios dominados, passaram a pertencer a outras nações, as nações vencedoras. No mais é isso, gente. A gente quer passar um pouco do nosso conhecimento, às vezes não é perfeito, não é do melhor jeito, mas é o que a gente quer passar aqui, eu e todos os meus colegas. E eu espero que seja só um norte para você mesmo sair, pesquisar, ir atrás de mais informação, que é o que você deve fazer. E eu quero agradecer e fique ligado aí que virão próximos vídeos. E se eu puder deixar uma indicação aqui para quem gosta de alguma fonte a mais, e no caso ilustrativa, tem alguns filmes. Recentemente foi lançado 1917, que foi uma grande produção, ganhou Oscars de 2019, 2020, pelo todos os seus efeitos e a realidade que mostra dessas trincheiras. Eu fiquei muito impressionado, adorei esse filme. Tem um mais antigo que é Feliz Natal, que relata a história da Noite Feliz, que é um evento muito legal que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Tem um documentário, Eles Não Envelhecerão, feito pelo Peter Jackson, muito legal, que mostra algumas imagens do rotina do dia a dia na Primeira Guerra Mundial. E muito mais coisa aí, se vocês quiserem, você sai pesquisando, que material para isso é o que não falta. Então eu fico por aqui, valeu galera, precisando, a gente vai estar aqui melhorando cada vez mais no nosso projeto Humanizando. Fique em casa.